Então vamos lá, gente. Bom dia novamente. Eu me chamo Tatiana Apocalipse, sou jornalista. Como a Ju falou no início, me apresentou, eu fui aluna do Objetivo, a gente se conheceu justamente no ensino médio, né? Na minha época colegial, a gente é um pouco mais velho. Então, para mim é muito emocionante, muito emblemático estar aqui 30 anos depois. Então, queria muito agradecer a Ana Maria pelo convite, o Colégio Objetivo. Muito legal aqui bater esse papo com vocês. A gente que agradece você vir lá de São Paulo. Imagina, super prazer. Como nossa convidada. Fiquei bem feliz. Não, é uma oportunidade para mim. Meu pai mora aqui na ilha, então para mim foi ótimo. Já vi ele e vou conversar aqui com vocês. Então vamos lá, gente. Só por curiosidade aqui, alguém pensa em fazer jornalismo ou algo na área da comunicação? Você, jornalismo? Beleza. Olha, tudo bem, só ela pensa em fazer jornalismo, mas se a gente for pensar hoje em dia, vocês principalmente que já nasceram aí nessa era digital, hoje se você parar para pensar, qualquer profissional, se ele se comunicar bem, é importante para ele. Tem redes sociais, tem uma série de ferramentas aí que auxiliam, né, o profissional na profissão independente de qual seja, né? Então, é importante a gente saber se comunicar. E vocês, ainda mais que estão nas redes sociais e tal, consomem esse tipo de conteúdo, então eu acho que é um curso, não só o jornalismo, mas tudo na área da comunicação é sempre válido, né? Principalmente quem está indeciso, eu vou sempre tender para essa área, que eu acho que ela é muito ampla, ela tem um mercado de trabalho muito amplo, assim, a gente pode atuar em várias frentes, então eu acho que isso é um ponto bem positivo. Eu vou contar um pouquinho da minha história, então. Na época, né, que eu estava no terceiro ano, eu estava muito indecisa, assim, eu pensava em jornalismo, eu pensava em nutrição, cada hora eu queria fazer uma coisa, cinema, tipo, eu estava meio sem foco, realmente, e aí meu pai é advogado, e eu falei, vou pelo caminho mais fácil. Ele tinha um escritório próprio, eu falei, bom, vou trabalhar com meu pai, né, o que pode ser melhor? Faço a faculdade, já tenho um emprego garantido, vou fazer isso. E aí escolhi por essa comodidade, fiz 2 anos de direito, fiz estágio 1 ano, e ali na prática eu vi que eu detestava. Então eu era infeliz, não, no curso até que eu não era infeliz, porque é interessante. É legal, assim, tem matérias que são bem interessantes, eu amava direito penal, por exemplo. Mas aí na prática, no dia a dia da profissão mesmo, é que você sente, né? Porque a faculdade é legal, ela te dá uma super base, mas quando você tem a oportunidade de estagiar, eu acho fundamental, gente, independentemente do que vocês escolherem fazer, já procurem um estágio o quanto antes, porque essa vivência, ela faz toda a diferença lá na frente. E aí no dia a dia mesmo eu vi que não era aquilo que eu queria, e que embora eu tivesse escolhido esse caminho aí mais fácil, não ia ser o que ia me fazer feliz. E aí fiquei cinema, jornalismo, falei, não, jornalismo que eu acho mais amplo, e aí eu posso migrar para qualquer outra área, se for o caso. E fui para o jornalismo. E ali no jornalismo eu também já tive a oportunidade de começar a estagiar desde o 2º ano, então foi muito importante. O primeiro estágio que eu consegui não foi na área de jornalismo, como o curso é comunicação social, então o primeiro ano você tem um pouquinho de publicidade, você tem um pouquinho de jornalismo, é um apanhado geral. Então eu consegui um estágio numa produtora que era focada em comerciais para TV. Então esse foi meu primeiro estágio, foi muito importante para mim, mas não era o que eu queria, né? Essa parte de publicidade eu sabia que eu não queria, eu queria TV. Isso foi importante porque desde o início eu já tinha esse foco, eu sabia que entre toda a gama do jornalismo, né, jornal impresso, na minha época, o auge era os sites de notícias, né? E hoje em dia ainda né? Os portais estão crescendo cada vez mais, o jornalismo impresso menos, né? As tiragens estão cada vez menor, cada vez mais se consome menos material impresso, tanto revista quanto jornal. Então, mas ali eu já sabia que eu queria TV. Quem aqui de vocês assiste TV? Né? E tem essa lenda de que a TV vai acabar, gente, mas não vai. Nem a TV, nem o rádio. São veículos que vão se inventar, não tem como. Ainda mais agora, né, no digital, com streaming, tudo, é muito difícil concorrer, mas ela não vai acabar. Ela vai se adaptar e vai chegar um momento que vai ser tudo integrado, né?
A própria TV, você vai escolher o que você quer assistir, enfim. Então, ela não vai acabar, ela vai só mudar, né? Então, eu acho isso importante. Eu não sei. E o jornalismo é muito amplo, como eu disse, tem o impresso, tem o online, cada vez mais agora esse mercado digital, os influencers, o que a gente chamava de blogueiro, agora são influencers, eles têm os canais deles próprios, né, que bombam aí com milhares de seguidores, né, milhões de seguidores. Então, é um mercado bem amplo também. Mas eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, que é na TV. Então, é um know-how que eu tenho. Eu tenho até dificuldade de ir para o digital, eu estou migrando agora. Então, eu estou com um projeto novo, depois até se vocês puderem seguir, chama Alfa, com PH, em Voga. Eu faço uma espécie de coluna social. Então, eu faço cobertura de eventos, entrevisto personalidades, divulgo novidades. O bairro onde eu moro é o Alphaville. Ele é um bairro que tem status de cidade, ele cresceu muito, né? Ele é gigante hoje em dia. Então, eu faço um jornalismo local, né, para esse bairro. Então, o meu foco é naquela comunidade, o que é muito legal também para quem decidir fazer jornalismo, você começar pequeno, começar na tua comunidade, e aí você vai aprendendo, e se seu sonho for, né, crescer, aí você vai escolher a editoria que você quer trabalhar. Brasília é sempre uma editoria que é muito promissora, né? Muitos jornalistas de destaque começaram cobrindo política, e Brasília é o auge para quem busca política, né? Obviamente, mas aí tem esporte, tem cultura, tem, enfim, a gama é enorme, né? De editorias que você pode trabalhar dentro do jornalismo, inclusive o entretenimento. Eu mesma sempre fiquei na dúvida entre o jornalismo e o entretenimento. Então, eu tive, graças a Deus, a oportunidade de trabalhar nas duas áreas, e eu não sei qual que eu gosto mais, assim. Quando eu tô no... Sim. O jornalismo, o foco dele é a notícia, né? A notícia, o que é fato, o que é notícia, então a apuração, é vocação mesmo, é aquele profissional que está entregue. Ele não tem hora para trabalhar, ele não tem dia para trabalhar, aconteceu algo que a gente chama de factual, porque tem, por exemplo, tem as matérias que a gente considera frias, pautas frias, que não tem necessidade de ir ao ar naquele dia. Por exemplo, eu entrevistei um médico para falar sobre um determinado assunto, ele pode ficar lá no que a gente chama de gaveta. Ele fica na gaveta e ele pode ir ao ar a qualquer momento, porque ele está falando sobre um assunto frio, né? Agora, uma enchente, uma guerra, algo assim, é um factual que precisa ir no ar naquele dia, naquele minuto, então você tem que estar disponível, né? E hoje em dia com a internet é maravilhoso, porque na minha época era o rádio, eu tinha até pesadelo com aquele barulhinho, tudo, eu já sabia que tinha acontecido alguma coisa, eu dormia ali com o rádio do lado e eu sabia que se me chamasse eu tinha que ir. Claro, tem a rotina, você sabe o horário que você vai cumprir, tudo certinho, mas isso pode fugir, e muitas vezes foge da rotina, porque a gente não tem controle do que vai acontecer. O entretenimento não, o entretenimento é algo mais, né, mais leve, são os programas, sei lá, matinais, os programas de final de semana, os programas de TV a cabo, um GNT, um Multishow, né? Então, você consegue se programar melhor do que o jornalismo factual, que você tem que estar ali 24 horas no ar, a hora que você for chamado, você tem que cumprir, né? Independentemente da pauta que tem ali, você tem que fazer. Então, é perrengue, gente. Pelo menos a parte de repórter, o início é perrengue. E jornalismo, como várias outras profissões, como professor, né, o pessoal da área de educação, da área da saúde, é entrega. É entrega, gente. Você tem que ter vocação, você tem que priorizar a tua carreira, pelo menos num período longo da tua vida, isso tem que ser a sua prioridade, porque é tudo isso que eu te falei, vocês não vão ter, muitas vezes, uma rotina, vocês vão precisar viajar, vocês vão ser escalados para cobrir, muitas vezes, coisas que não são legais. Por exemplo, quando eu comecei, né, e o repórter, quando começa, ele rala. Então, tem o repórter veterano, que o diretor já passa as melhores pautas para ele. Então, ele já está uma posição mais confortável. E quem está começando está ali, cobrindo trânsito, cobrindo delegacia,
cobrindo só bucha, entendeu? Desapropriação de o que hoje a gente chama de comunidade, de favela, algo muito duro de se fazer, você tem que estar lá, e você tem que tomar o cuidado para não se envolver emocionalmente, né? Você tem que ter um filtro ali, pelo menos naquele momento, você tem que passar a notícia, na minha opinião, procurar ser o menos sensacionalista possível, embora tenham veículos que são sensacionalistas, né? Esses programas da tarde, que o foco deles é o crime, enfim, é o que está acontecendo na cidade, tem essa editoria também que movimenta muito. Eu, particularmente, não gosto, mas é um tipo de jornalismo que é muito procurado, tá? Então, o repórter policial, o investigativo. Quem pensa em jornalismo, assistir como chama, o Profissão Repórter é muito realista. Aquilo é realmente o dia a dia do repórter, tá? Do repórter do jornalismo factual. Agora, quem está no entretenimento é bem mais tranquilo, é bem mais de boa. Quem está na frente da câmera, na frente da câmera não, no estúdio, né? O apresentador. Ele está ali numa posição mais confortável. Ele está no estúdio, ele está também tendo que estar alerta 24 horas, mas ele tem o conforto da redação, ele tem o ar-condicionado do estúdio, ele tem um banheiro, ele tem um lanchinho à disposição. O repórter está na rua entregue à própria sorte. Eu ia te perguntar, no jornalismo, quais são as áreas que você sai formado para atuar? Só Sim. na profissional das notícias Uhum. ou profissional de quem está por trás das notícias? 100% a mesma faculdade. Você pode escolher. Eu sabia que eu queria TV, então eu já tinha descartado jornal, revista, não queria, eu queria televisão. Mas dentro da TV, para um programa ir para o ar, é muita gente que trabalha por trás, e todos eles têm a formação de jornalista, né? A maioria, pelo menos. Tem a redação, tem os redatores, eles ficam ali escrevendo. Tem o pauteiro, que é quem está atento a tudo que está acontecendo, é ele que define a pauta e distribui para cada repórter. Qual é o seu nome? Essa pauta tem o perfil do Pedro. Qual é o seu nome? João? Essa pauta tem o perfil do João. Então, o pauteiro, ele distribui a pauta de acordo com o perfil de cada repórter. Esse vai desenrolar melhor aqui, esse mais ali. Então, o pauteiro, ele está buscando a notícia o tempo inteiro e distribuindo para os repórteres. Aí tem o editor, tanto o editor de imagem quanto o editor de texto. A rotina do repórter, eu comecei a estagiar cedo, então eu passei por várias áreas, né? Eu comecei na pauta, eu era assistente de pauta. Então, você fica ali, procurando notícia. Na minha época era tudo site ou ligação. Então, você ligava nas delegacias, você ligava nos lugares, no bombeiro. Você ficava procurando coisa caçando notícia para dar, né? Então, esse é o pauteiro. Aí, o editor de texto, ele trabalha em parceria com o repórter. E tem o produtor. O produtor, ele vai ajudar o repórter a produzir aquela reportagem. Então, ele vai colher todo o material necessário para que o repórter tenha uma boa matéria, né? Vai te entregar. Então, você recebeu a pauta do pauteiro. Pedro está aqui, vai fazer, vamos supor que tenha acontecido alguma coisa aqui em Ilhabela, fala alguma coisa recente que tenha acontecido. Você vai cobrir eleições, tá? Então, vai entregar sua pauta. Você vai acompanhar o dia do candidato X, tá bom? E aí, o produtor vai fazer todo esse trabalho, todo por trás, para te dar ferramentas para você construir sua matéria. Ele vai estar em tal lugar, ele vai almoçar com tal pessoa, ele vai visitar o bairro X. Então, você já vai saber mais ou menos, ele tem um processo, esse candidato tem um processo. Então, ele vai te brifar tudo que aquele candidato, está rolando com aquele candidato no momento, e aí você vai ter material para fazer a entrevista, tá? Aí você fez a sua entrevista, você tem que sentar na redação e escrever o seu texto, que no meu caso ia para o ar, era para a TV, mas pode ser um jornal, pode ser uma revista, pode ser um site, né? Então, você senta, você vai fazer um compilado de tudo aquilo, vai fazer um roteiro que você vai mandar para a edição. E aí o editor de imagens vai editar aquela matéria e o editor de texto, ele vai revisar o teu texto, entendeu? Ele vai falar, Tati, Pedro, eu te dei a informação X, você não colocou aqui, eu acho que ela cabe, eu acho importante, é um dado, vamos dar esse dado. Então, vocês vão bater junto ali aquele texto, às vezes dá atrito, tá? Porque tem ego, o repórter fala, a matéria é minha. Aí o produtor fala, não, mas é minha também.
eu te ajudei a produzir, eu fiz tudo. E aí, às vezes, dá um atritozinho ali na hora de fechar o texto, tá? Mas dá para levar numa boa, assim, o ideal é que, né, normalmente a gente consegue entrar num acordo ali, num consenso, exatamente. E aí a matéria vai para o ar. Então, eu adorava tanto a reportagem, mas meu sonho era a apresentação, que é mais difícil. E eu não quero broxar ninguém, mas para quem sonha em ser um apresentador, é assim, eu vejo dessa forma. Tem alguns caminhos. Ou você realmente é muito bom e você vai se destacar naturalmente, e aí as coisas vão fluir. Ou você vai ralar pra caramba, entendeu? Você não vai desistir, porque você vai receber muitos nãos, você vai fazer teste, e você vai ralar, ralar até você conseguir, e é possível, você vai conseguir. Ou você vai ter um QI, que é o famoso quem indica, que vai te indicar e você vai cortar um baita de um caminho e chegar lá na frente, o que, infelizmente, principalmente em TV, acontece muito. E no caso de vocês, está um pouco mais difícil. Desde a minha época já se falava sobre o tal do diploma. Ah, é necessário ter um diploma de jornalista? Ah, não é necessário. Na minha opinião, é 100% necessário. Eu acho assim, que muitos outros profissionais que escolhem essa área e não fizeram jornalismo, eles também se destacam, eles também conseguem ir bem. Mas assim, não tem a base que a gente aprende na faculdade, que é tão importante, gente. E, sabe, o estágio, tudo isso, eu acho que constrói um profissional muito melhor. Mas a gente concorre realmente, hoje em dia, com influenciadores, com cantores que apresentam o programa, né? No caso, vou citar a Ivete Sangalo, né? Ela virou alguém que não, ela ultrapassou o nível cantor, né? Ela é apresentadora, ela é atriz e tal. Então, a gente concorre com mais gente. A gente concorre, sim, principalmente as mulheres, a gente concorre com quem é considerado a mais bonita, entendeu? Tem etarismo também, você vai ficando mais velha, você vai concorrendo com as mais jovens, enquanto que os homens não passam por isso. Então, tem uma série de barreiras, mas todas elas são possíveis de passar com determinação, se é o que você quer, se é o que você gosta, dá certo. Eu tive a oportunidade de estagiar desde cedo. Meu primeiro trabalho foi numa emissora local, lá em Alphaville também, na TV Alphaville. Então, eu comecei na pauta, fui para a produção, até chegar na reportagem e na apresentação. Aí depois eu fui para a Rede TV, que já é uma TV aberta. Era um grande sonho meu ir para uma TV aberta. E depois de testes em várias emissoras, eu consegui esse da Rede TV. E o primeiro lugar que eu trabalhei lá foi no TV Fama. Ok, vocês conhecem? Nelson Rubens, fofoqueiro? Era ali. Aí eu tive que descer, embora eu tenha subido muitos degraus, porque eu fui para uma TV aberta, então a visibilidade é infinitamente maior. Eu desci porque meu sonho era ser apresentadora e eu tive que voltar a ser repórter, né? Então isso acontece, às vezes a gente volta um pouquinho uns passos atrás para depois andar mais lá na frente. E aí fiquei lá no TV Fama como repórter, foi muito divertido, era muito legal, porque é outro astral, né? É festa, é artista, é outra coisa. Mas também não é o glamour que a gente vê na TV, porque na TV a gente vê o material editado. Ninguém sabe que você ficou sentada horas na calçada esperando o artista chegar, porque você não podia entrar na festa. Tem festa que você não pode entrar, né? Então a gente chamava de porta. Hoje eu vou fazer a porta da festa da revista Vogue, que era uma das mais famosas, né? Então você fica ali na porta, no perrengue, disputando com vários outros microfones o entrevistado que você quer. Aí você faz a pergunta, o artista muitas vezes não quer responder, porque no TV Fama a editoria é fofoca. Então o cara acabou de separar, você tem que botar o microfone lá na cara dele e perguntar sobre isso, né? Então era muitas vezes constrangedor, e eu tinha dificuldade, mas tinha um lado divertido, um lado lúdico, e é uma relação muito legal que você cria quando você é repórter com a equipe, né? Porque tem o cinegrafista, muitas vezes tem um assistente, no meu caso, na Rede TV, era uma equipe muito reduzida, porque é uma emissora menor, então éramos o repórter, o cinegrafista e o assistente dele, que, coitado, acumula milhões de funções ali. Então você acaba virando uma família, a tua equipe, assim, porque você passa muitas horas, você viaja muitas vezes, e tem histórias super inusitadas de bastidores, sempre acontece alguma besteira, alguma coisa, e a gente se diverte, depois a gente vê no ar e fala, nossa, ninguém viu o perrengue que a gente passou e tal. Então é muito legal.
E aí depois eu tive a oportunidade de ser apresentadora, também numa outra emissora local, chamada Alpha Channel. Lá eu fui apresentadora do jornal, e eu consegui o que eu queria. Não era numa emissora aberta, eu nunca consegui passar num teste para apresentadora na emissora aberta. Eu fiz em todas, menos na Globo. Na Globo eu não consegui chegar nem na etapa do teste. Então é isso que eu falo para vocês. São muitos nãos, muitos nãos. E aí vai de você, se você acha que deu o seu limite, ou se você quiser persistir, melhor ainda, ou se você achar, não, deu, eu vou ser feliz num lugar menor, eu não preciso estar na melhor emissora do país, eu posso atuar em outro veículo que vai ser tão legal quanto. E foi o que aconteceu comigo. Eu fui super feliz lá no Alpha Channel como apresentadora. É outro status, óbvio, mas assim, o dia a dia é muito parecido. Então eu pude realizar esse sonho, fiquei lá muitos anos, esqueci agora quanto tempo. Tive um período de maternidade que eu parei, fiquei 6 anos afastada. Não acho que é o melhor momento para falar com vocês sobre isso, porque vocês estão pensando em iniciar a carreira, né? Mas para mim, eu quis fazer isso, né? Tirar esse tempo. Eu tive 2 filhos, logo um na sequência do outro, então eu fiquei 6 anos afastada. Então a retomada é um pouco complicada, mas super dá. E agora eu estou tendo que me adaptar, porque eu fui para o digital agora. Então, como eu falei, a minha formação é toda de TV, e agora eu estou no Instagram, que para vocês é super natural, eu estou me lascando para aprender, porque eu sempre tive meio preconceito. Ah, não, blogueiro, influencer. Não, eu não sou influencer, eu não sou influencer. E agora eu tenho um perfil de Instagram, que faz cobertura jornalística, e eu faço o que eu quero, eu marco a pauta que eu quero, eu vou ao evento que eu quero, dentro do possível, óbvio. Também não posso recusar, né? Também não estou nesse nível de poder recusar muita coisa, eu aceito, né? Vou lá gravar e tal. E tá ótimo, é um perfil recente. Antes dele eu tive um podcast, que foi produção executiva minha, apresentação minha, que é o Podtrio Podcast. Então, Podtrio, porque nós éramos 3 apresentadores, então uma alusão a 3 pessoas, e Podtrio, e também em referência à medicação Rivotril, porque a gente brincava, a gente falava de saúde mental, mas a gente falava sério, mas muitas vezes na zoeira também. E a gente nosso foco era o artístico. Então a gente entrevistava o pessoal do meio artístico para falar sobre isso, porque todo mundo tem altos e baixos, né? E para eles é tão difícil de falar sobre isso também, e era legal ouvir de uma pessoa que às vezes você admira, né? Alguém que você está acostumado a ver ali no topo, ele fala, não, eu tive um momento que eu deprimi, não, eu tive crises de ansiedade, eu tive compulsões, eu tive depressão. Então a gente falava de saúde mental, mas de uma forma muito leve, assim, e brincando na medida do possível. Esse podcast, ele teve só uma temporada, foram 6 meses, foi maravilhoso fazer, mas é muito difícil a parte de captação de recursos. Então, quem quer produzir o próprio conteúdo, que é muito comum hoje em dia, tem que estar ligado nisso, porque você tem que manjar um pouquinho de comercial, né? Porque é bem difícil vender anúncio, você tem que se vender. Então, não tem uma empresa por trás meio que fazendo isso por você, é você. Então, é importante você saber um pouquinho de comercial também. E voltando a falar um pouco sobre o jornalismo, né, sobre essa discussão de diploma, de hoje em dia. Sim, hoje em dia qualquer blogueiro pode ter um canal, qualquer pessoa pode ter um canal e falar sobre um determinado assunto, até de política, que é bem comum hoje em dia, mas eu ainda acho que o veículo de imprensa tradicional, formal, ele é uma empresa, então ele tem um nome a zelar, ele tem funcionários, ele tem uma responsabilidade infinitamente maior, né? Então, você tem certeza de que aquele conteúdo foi checado, aquela notícia foi checada. Diferente de uma pessoa que resolve ter um canal para falar sobre determinado assunto, ele pode se equivocar. Ele pode muitas vezes passar uma informação, ele não vai ter dados precisos. Então, tudo bem, é um mercado em ascensão, esse de influencer? Sem dúvida nenhuma, mas precisa ter uma responsabilidade, entendeu? E quando você faz a faculdade de jornalismo, ela te dá esse senso de responsabilidade, porque nada vai para o ar, nada vai para o jornal, nada vai para o site sem ter sido muito apurado. Então, como eu disse, passou pelo pauteiro, passou pelo produtor, passou pelo repórter, a matéria antes de ir para o ar, ou para o jornal, ou para o site, o chefe de reportagem, ele assistiu aquele conteúdo, ele viu se passou algum erro.
entendeu? É muita gente checando antes de chegar no público, né? Quando você é sozinho, você pode cometer muitas gafes, né? Muitos erros e tal. Eu cometi, graças a Deus, poucos, mas ao vivo já aconteceu, gente, passar perrengue. Na época do TV Fama era divertidíssimo, a gente fazia os bastidores do carnaval, e a gente não tinha, a Globo tem a concessão do carnaval, então só ela pode gravar o desfile, fazer tudo. A gente fazia os bastidores, que é o trash, né? A galera chegando, a correria pondo a fantasia, esquece parte da fantasia, pessoa fazendo xixi no meio da avenida, tipo as bizarrices. E você tinha que se virar com o que você tinha, porque a gente ficava 3 horas no ar, entendeu? E o diretor ali no seu ponto te pilhando. Traz notícia, traz alguém, traz uma mulher pelada, traz alguém para sambar, traz um trans, traz, entendeu? Ficava, vai procurar a Grazi, é isso. Manda rebolar. Era TV Fama, gente, vocês sabem como é. E era isso. Aí no jornalismo mais formal já é diferente. Aí seu foco tá lá, vamos falar sobre a fantasia belíssima, vamos não sei o quê. Então tem essas diferenças, né, essas nuances entre um veículo e outro. Eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida. Eu queria abrir para perguntas. Que faculdade você se formou? Eu estudei na Anhembi Morumbi, São Paulo. Era só isso mesmo. Só isso? Alguém quer perguntar alguma coisa? Bastidores, curiosidades? Eu quero também. Qual é a diferença da formação do jornalista, o curso, né, do jornalismo, para o curso de rádio e TV? Tá. Rádio e TV, ele forma mais tecnicamente. É mais para quem quer trabalhar por trás da câmera ou do microfone, entendeu? Então, é o cara que vai manjar de áudio, é o que vai ser fera na edição, é o profissional que vai trabalhar para que tudo aconteça, em conjunto com o repórter, para que tudo aconteça. Então, é o cinegrafista. A gente tem um pouquinho, a gente tem noções. Mas o curso de jornalismo... Pode trabalhar com rádio e TV? Pode. Questão mais técnica? Pode, ele vai aprender. A gente tem um compilado. O rádio e TV, você vai ser fera naquilo. O jornalista vai ter noções, entendeu? Você vai ter noções de edição, você vai ter noções de tudo. Mas o rádio e TV é aquele profissional que já sabe que ele quer ir para o técnico. Ele quer ir para o bastidor. Ele não quer ir para frente da câmera, ele não quer escrever, ele não quer nem estar na redação e nem estar à frente da câmera. Ele quer estar nesse suporte. Entendeu? É por aí. Mais alguém? Sim. Uhum. Quando o veículo de imprensa influencia, por exemplo, na matéria? Da mensagem que você quer passar, por exemplo, no jornalismo. Tá. Você escreve a sua matéria e você quer passar uma mensagem com ela. Sim. Quando o veículo influencia na sua matéria? Tá. Vamos lá. Primeiro que você já está no caso do veículo que você já sabe que ele tem mais ou menos uma editoria, mais ou menos um viés. Na política é mais fácil de entender. Tem veículos que são mais à esquerda, tem veículos que são mais à direita. Então você, muitas vezes, tem que seguir mais ou menos essa linha editorial, tá? E aí, você é livre para fazer sua matéria. Você já foi brifado. Então, a pauteira já te passou, o produtor já te passou, você já tem mais ou menos um roteiro ali, uma linha de raciocínio para seguir. Mas o repórter é livre para sair daquilo. Você que está na rua, você que está entrevistando a pessoa. Então, a construção é sua. Você tem um material para te inspirar, mas a matéria é sua. Mas, como eu disse, ela vai ser revisada. Ela vai ser revisada pelo editor de texto e vai ser revisada pelo chefe de reportagem. E muitas vezes vocês vão bater ali junto o texto. Ele vai te falar, pô, aqui você está dando porrada no cara, a gente não pode dar porrada nesse cara, pega mais leve. Acontece sim. A gente muitas vezes é um pouco podado, tá? Pelo veículo que a gente trabalha. Mas não é como se fala muito. Globo lixo, vendida, não sei o que. Não é assim, não. O jornalista, todos eles têm responsabilidade sim, e eles procuram passar a notícia da maneira como ela é, o fato. Um pouquinho mais tendencioso para cá, um pouco mais para cá. A manchete, o jeito de falar, vai tentar induzir o público a pensar da forma que você quer que ele pense. Mas não é nada muito explícito, ou pelo menos não deveria ser, tá?
O natural é que você seja o mais neutro possível. Existe o jornalista que ele é tão especialista em determinado assunto, que aí sim ele é o comentarista, né? Ele tem, falando de hierarquia, não que ele esteja numa hierarquia superior à do repórter, mas ele tem uma especialização a mais. Então é o comentarista político, ele é mais livre para dar a opinião dele. O repórter, ele não pode dar muita opinião, não. Ele vai lá, ele cobre, ele entrevista, a notícia é essa, tal, tal, tal. Tá? Não adianta você querer, eu acho, você não acha nada. Você cumpre a pauta. O comentarista, ele pode achar, ele pode falar, mas ele tem base para isso. Ele se especializou, ele conhece muito desse assunto, ele foi repórter, ele fez muito antes de chegar nesse nível, entendeu? Não é qualquer um que pode sair dando opinião, né? Os veículos sérios, eles se preocupam com isso. Do processo de entrevista, de conseguir chegar no local, que não conseguiu nem chegar na Globo por causa de trâmites que tem que passar. Isso. Como que funciona para você conseguir primeiro uma entrevista, como que esse processo, até você chegar na entrevista, para depois você conseguir um determinado cargo? Tá. São entrevistas, você tem que mandar Sim. documentos, Sim. tem que ter um folder com todo o seu repertório. Na minha época era assim, começava já com um formulário no site dos próprios veículos, eles já noticiam que tem vagas abertas. Então você tem que ficar sempre ligado, normalmente na faculdade tem um mural, na minha época era mural, eu não sei, hoje em dia deve ser tudo digital, sei lá, eu não sei como é. A faculdade vai avisar vocês, de alguma maneira, que tem vagas abertas, né, para estágio. E aí você vai preencher um formulário, aí você vai passando por essas etapas. Passou no formulário, você vai para uma entrevista. Passou na entrevista, vai para outra entrevista. Passou nessa, vai para o teste de vídeo. No meu caso, para quem é vídeo, né? Para um redator e tal, aí vai para o teste de redação, não sei. Eu fiz infinitos testes, todo ano eu fazia teste. Números dentro do... Exatamente. Eu fiz em todas as emissoras, menos na Globo. Na Globo eu nunca cheguei no teste de vídeo, nem na entrevista. Eu não passei nem no formulário. Não sei se a faculdade que eu fiz, eu não sei se o crivo deles ali já estava ali na faculdade, entendeu? Eu não sei que informação eu colocava lá que, que eu já era vetada ali. Na Globo eu não cheguei nem no portão. Mas nas outras emissoras todas eu fiz teste de vídeo. Acontece muita distorção do que é fato, não é? Não, num veículo tradicional, não. Não, por isso que eu falo que é importante. Alguns mitos que aconteceu isso com algumas pessoas. E, tipo, uma fala delas foi usada de uma forma incorreta. Uma interpretação errada. Sim, o que acontece, né? Eu te entrevistei. Então, essa entrevista ela vai ser editada. E aí eu posso escolher um trecho da sua fala que sugere que você esteja falando. Dá para dar essa manipulada. Mas aí que tá, não é um veículo sério, né, que faz isso. Mas a gente tenta puxar para o que a gente quer. Entendeu? O ideal é ser neutro, a gente aprende na faculdade a ser neutro? Aprende. Você vai para a prática, você vai ter um chefe que vai te dizer o que você deve fazer, mais ou menos, entendeu? A gente é meio que direcionado, entendeu? Mas, assim, um veículo sério, ele não vai chegar ao ponto de distorcer. Distorcer é muito grave, né? Que daí a gente já vai para fake news, né? Mas a gente vai puxar a sardinha para o que a gente quer, entendeu? Se você falou o tempo inteiro bem do fulano e no final você falou mal do fulano, eu quero que você fale mal do fulano, é esse trecho que eu vou pôr na minha matéria. Entendeu? Então, elas podem ser tendenciosas, sim, mas não a ponto de distorcer. Eu não lembro muito bem, porque na época, o auge era a MTV. Eu peguei, tipo, o auge da MTV. E meu sonho era ser VJ, né? Meu sonho era ser VJ. Então eu falei, vou fazer jornalismo que já sabia que era TV e tal, e foi mais ou menos por aí. E aí na faculdade eu fui me apaixonando por outras áreas também. Fiz vários testes, nossa, fiz um teste na MTV na véspera do meu casamento, gente. Fui buscar meu vestido de noiva, e eu tinha esse teste na MTV, que era o sonho da minha vida, imagina. E aí eu com o vestido de noiva no carro, quebrou meu carro no caminho da MTV. Eu deixei o carro estacionado, peguei um táxi, fui até a MTV, fiz o teste, voltei, peguei meu carro, fui embora.
e não passei. Quer dizer, arrisquei perder vestido, tipo louca. Mas é isso, gente. Você tem um sonho, você persiste, vai. E como em muitas outras profissões, são muitos nãos para um sim. Você tem que acreditar naquele sim, você tem que se dedicar, buscar ser o melhor. O que vai para o ar é o glamour, o que está por trás é ralação, mas é muito legal, eu não me arrependo nem um minuto, eu amo o que eu faço, eu adoro todas as etapas que eu passei, e estou me redescobrindo agora no digital, aprendendo de novo, né? Para mim é muito difícil, então é isso, gente. Tem muita coisa, por exemplo, vou contar, posso contar um, vocês estão saco cheio? Vou contar uma coisa um migué que eu tentei dar uma vez. Eu estava numa pauta lá no centro de São Paulo. Vocês sabem quem é o jornalista Roberto Cabrini? Tá. Então, um tempo atrás, o Roberto Cabrini se envolveu num escândalo, tá? Acharam drogas no carro dele. Então, ele foi preso. Foi tipo uma mega comoção e a gente, imagina quem era jornalista, um colega que trabalhava justamente no investigativo contra o crime, ter sido preso porque acharam cocaína no carro dele. Então, foi um baita de um escândalo. Ele estava preso. E eu estava numa pauta, eu não lembro o que eu estava fazendo, e aí eu recebo o Nextel lá, Pipi, o rádio da redação, falando, Tati, você tem que correr para o DT XPTO, porque saiu o habeas corpus, o Cabrini vai ser solto a qualquer momento, você tem que estar lá. Eu ainda argumentei, falei, puta, mas eu tô do outro lado da cidade, como que eu vou pegar a marginal inteira para chegar lá, e se eu perder? Ele falou, não tem, fulano tá de férias, fulano tá em outro lugar, vocês que tem que ir. E eu tive que ir, e beleza, mandamos pau, chegamos lá, e aí aquela muvuca. A gente chegou já todas as emissoras lá ao vivo, tudo muito montado. Eu cheguei atrasada, humildezinha lá com o nosso equipamento, rede TV e tal. E aí me posicionei, ficamos lá com o microfone, e aí qualquer movimentação que tinha na delegacia, liga a câmera, é ele, aí não é. Aí de novo, é ele, não é. Uma hora era. Enfim, ele saiu, todo mundo corre com o microfone, ele obviamente não falou com ninguém, falou só com a Record, né, que era a emissora dele, entrou no carro, saiu aquele comboio, e aí, beleza, não consegui nada, mas ele falou lá, eu peguei o meu microfone. Aí, aquele momento que o repórter, a gente chama tecnicamente de passagem. Sabe aquele momento que o repórter está na porta da delegacia ou de qualquer outro lugar, que ele vai dar a informação? Então, eu fiz, por isso que tudo é construído na edição. Olha só, ele já tinha saído e eu estava ali na frente da delegacia fingindo que ele ainda ia sair. Então, estou aqui na delegacia, porque eu não estava ao vivo, né? Então, cheguei atrasado. Estou aqui na delegacia X, a qualquer momento, saiu o habeas corpus, a qualquer momento o jornalista Roberto Cabrini vai ser solto, estamos aqui aguardando, blá, 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 blá. Eu vejo que eu estou lá falando meu texto e o câmera, coça a cabeça, olha na câmera, na época era fita, tira a fita, põe de volta. Eu falei, putz, Dani, o que tá rolando, né? O que aconteceu? Ele falou, Tati, você não vai acreditar. Na hora que ele, nessa de sai, não sai, sai, não sai, eu apertava o REC. Na hora que ele saiu, eu desliguei em vez de apertar o REC, então eu não gravei. Não temos o Cabrini. Aí, puta, ferrou, né? Aí passa um rádio para a redação, olha... Não, aí começamos a discutir entre nós, mas o que a gente vai fazer? A gente vai ser demitido. Daí ele, pelo amor de Deus, não fala que esse erro é muito amador, eu vou ser demitido. Pelo amor de Deus, não fala isso para ninguém. Eu, tá, qual vai ser a solução? Vamos falar que a gente não chegou a tempo. Não, que acabou a bateria da câmera. A gente já estava em outro lugar gravando o dia inteiro, chegamos, não tinha bateria. Aí o assistente, nem a pau, que daí vai vir em mim. Porque eu sou responsável por trazer bateria à reserva, eu tenho mais de 12 horas aqui de bateria, vocês não vão botar na minha, não. Aí a gente falou, então vamos pôr a culpa no trânsito. São Paulo, né? Tivemos que atravessar a cidade, não chegamos a tempo. Ah, tá, legal. Aí fui eu lá, muito inocente, passei o rádio para a redação. Olha, desculpa, era a Biba na época, chamava a Biba, a pauteira. Falei, Biba, não chegamos a tempo, perdão, não temos a imagem, não sei o que. Ela, paciência, então tá. Cheguei na emissora, tranquilo, entrei na redação, a Biba, Fábio, tá uma fera que quer falar com você. O meu diretor, falei, eita, tá uma fera, por quê, né? Não foi minha culpa. Beleza, cheguei lá, ele, senta aí, Tati, me conta exatamente o que aconteceu. Eu, tava no Bom Retiro, que é um bairro em São Paulo, no centro. Aí a Biba me passou um rádio falando que eu tinha que correr, que o Cabrini ia ser solto, a gente correu, mas a gente chegou, ele tinha acabado de sair. Ele, é? Tinha acabado de sair? Eu falei, tinha. Ele pega, volta
uma imagem eu vazando lá no Jornal Nacional. Porque é imbecil, burra pra caramba, né? Todas as câmeras lá, a gente ali no calor da discussão, querendo inventar qualquer desculpa, esqueci que, obviamente, eu ia ter vazado em alguma câmera. Mas aí ele perdoa a gente, ninguém foi demitido. E é isso, muitas vezes dá errado, muitas vezes dá certo. E é muito gostoso, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Estou me reinventando agora, no digital. E vocês já têm essa sorte de já ter vários veículos à disposição de vocês, tanto tradicional quanto digital, e o que mais vocês desejarem fazer. Então, desejo boa sorte para vocês nessa escolha tão difícil, e também tentem tirar um pouco o peso, né? Eu fiz 2 anos de direito, foram válidos, eu aprendi muita coisa, às vezes não é na primeira vez que a gente acerta, e é difícil, né, você entender sua vocação, mas é isso. Então, já fiquem sabendo que jornalismo, a entrega, então, é vocação. Você tem que gostar, você tem que querer e você tem que estar disponível para aquilo, senão não vai rolar. Tá bom? Sim. Quando você chega no trio, Quais artistas passaram no trio? Assim, alguns, então. Que eles vão conhecer o Badawi, do CPM, João Kleber, ai, gente, quem mais? Demian Maia, do Jiu-Jitsu, do MMA, né? Demian Maia, vocês conhecem o lutador? Demian Maia. O Demian Maia. O foco era mais artista, era gente famosa. Eu recebi influências, a Ana Chio, sabe? A moça da Zara, da Sara, aquela que faz, que é meio blasezona. A Ju não sabe, mas as meninas devem saber. Ricardo Cuba, que é muito forte na internet, Ariana Nucci, milhões. Procurem Pod Trio no YouTube. A gente gravou acho que 24 episódios. Tem vários artistas lá que eu não tô lembrando agora de cabeça. Uma atriz que está no ar agora nessa minissérie da Globo, do Chitãozinho e Chororó. Ela fez a Noeli. Não acredito que eu esqueci o nome dela. Ela é linda e muito legal, mas eu esqueci. E é isso. Podcast é bem legal também. Podcast teve esse boom, né? Esse boom de podcast também é legal. Então, o que eu aprendi na faculdade me deu e na TV, obviamente, me deu essa desenvoltura, esse know-how aí para fazer um podcast também. Então, as possibilidades são infinitas. E é isso. Boa sorte para vocês no que vocês decidirem. Obrigada, gente.